Muito bem, vamos ver se estamos ao vivo. Atenção, fazendo o teste. Vamos ver. Sim, estamos ao vivo. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos a mais um Domingo é Freud. Este quadro que eu criei aqui no meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, dedicado justamente a discussões que tenham a ver, sobretudo, com a psicologia e com a psicanálise, mas que também serve para a gente trazer alguns temas relacionados à arte, à literatura. Como vocês bem sabem, quem já tem acompanhado o meu canal, o Domingo é Freud é um espaço para a gente poder discutir questões metafísicas e psicológicas, e eu já vou dando as boas-vindas a vocês que estão chegando, não é? E muito obrigado pela presença de vocês. Se é a primeira vez que estão chegando aqui no meu canal, já vão, por favor, se inscrevendo, deixando aí o joinha no vídeo, badalando a sineta para receber as nossas notificações. E também já compartilhem muito nas suas redes sociais, disseminem o conteúdo deste canal, para que assim a gente vá domando os algoritmos e possamos fazer crescer esta teia de ideias que só é possível com a sua participação. Obviamente que eu também devo agradecer à TV 247 pela retransmissão dos meus vídeos e das minhas lives. Todos os domingos, à 1 da tarde, vocês podem assistir na TV 247 este quadro Domingo é Freud. Se você está assistindo na TV 247, por favor, se inscreva aqui no meu canal Doni Correia, uma teia de ideias. Aqui embaixo vocês também podem encontrar as instruções para os meus cursos Enciclopédia do Cinema Brasileiro. Se você quer conhecer a trajetória do nosso cinema desde que o filme chegou ao Brasil até os dias atuais. E nós temos também a introdução à linguagem cinematográfica para que você entenda como funciona a cozinha do cinema. E, obviamente, também tem as formas de nos apoiar aqui, né, com chave Pix, e-mail institucional. Estamos quase chegando ao ponto que vai ser possível criar a área de membros, e aí vocês vão ter conteúdos exclusivíssimos. Então, eu já vou logo agradecendo a ajuda de vocês, disseminando este vídeo, disseminando o meu canal e me ajudando a criar esta teia tão linda de ideias. Muito bem, pessoal. Hoje, neste domingo, nós vamos falar de uma artista sensacional, uma artista que eu amo muito. Eu pretendia falar de Marina Abramovic no dia 8, né, que foi o Dia Internacional da Mulher. Porém, a pesquisa acabou não ficando pronta a tempo, não estava do jeito que eu queria, e, obviamente, as outras premências e tal acabaram me ocupando, então eu resolvi colocar aqui no Domingo é Freud, no final dessa semana que marcou aí a data de 8 de março. Mas deu certinho, porque esse vídeo também é uma homenagem à minha querida esposa, Luciana Brito. E hoje, 12 de março, é exatamente o dia em que completamos 14 anos de relacionamento. 15 anos que nos conhecemos, daí um ano depois começamos o nosso namoro, 3 anos e meio na ponte aérea aí, São Paulo, Porto Alegre, e há 11 anos casados. E Marina Abramovic tem tudo a ver com a minha vida, com a minha querida esposa Luciana Brito, porque eu estava, quando nós começamos a namorar, descobrindo justamente esta artista e apresentei a ela também. Ela acabou se tornando, assim como Stanley Kubrick, assim como Menudo, né? Marina Abramovic se tornou um dos signos aí do meu casamento, da minha relação com a minha querida Luciana. Inclusive, a gente tem até nossas piadas internas, né? Quando uma situação é muito inusitada, é muito absurda, a gente até fala, olha, parece até uma performance da Marina Abramovic. Então, já fica aqui as minhas homenagens a esse mulherão que eu tenho a sorte de ter do meu lado, me apoiando e me aguentando nas minhas crises de ansiedade e de angústias, e sempre fazendo com que eu seja uma pessoa cada vez melhor.
Então, como eu disse a vocês, né, esse vídeo é dedicado a Marina Abramovic, essa artista que, ouso dizer, e não creio estar errado, levou os limites da arte contemporânea, da performance, ao seu extremo, não é? Eu quero aqui falar um pouco sobre ela, mas eu vou me deter especialmente numa performance dela dos anos 70, que justamente dá muito conta dessa relação que existe entre o corpo e o espectador, a performance levada ao seu limite último. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes de tudo, obviamente, eu preciso dar aqui uma boa tarde ao pessoal que está com a gente. Olha, minha querida mãezinha, Zuleika Mamprim, né? Ela sempre é a primeira a aparecer aí. Minha querida Luciana Brito, meu amor, aqui está aqui deixando um coraçãozinho também. E a Maria Elisa está dizendo parabéns ao casal. Muito obrigado. Esta live também, como eu disse, vai ser retransmitida pela TV 247. Se você está vendo na TV 247, por favor, se inscreva no meu canal Dori Correia, uma teia de ideias. E vou dando aí também boa tarde ao meu querido Eduardo Hertal, que está aqui dando boa tarde para nós. Vamos falar de Marina Abramovic, gente. Essa artista sérvia, na verdade, quando ela nasceu em 1946, a Sérvia fazia parte da Iugoslávia, né? Então, ela nasce em 1946, na Sérvia, e de uma família, ela nasce num seio familiar bastante bem estabelecido. Na verdade, ela costuma dizer nas entrevistas dela que ela vem de uma família que era da burguesia vermelha, ou seja, era uma burguesia, uma classe média alta, né, alinhada aí com pautas progressistas e socialistas, né, principalmente naquele momento ali pós-Segunda Guerra Mundial. Aliás, é importante dizer que Marina Abramovic faz parte de uma geração de artistas que justamente nascem durante ou depois da Segunda Guerra Mundial e que são aqueles que vão contestar frontalmente, de maneira às vezes até violenta, como vocês vão ver, o sistema de artes, né? Então ela nasce num seio familiar bastante, ao mesmo tempo progressista, mas também bastante conservador no seu seio interno, não é o que eu quero dizer com isso. O próprio avô da Marina Abramovic havia sido uma autoridade dentro da Igreja Ortodoxa. A Marina Abramovic vai falar aqui na infância e na adolescência dela, o lar dela era muito austero, né? Era muito intimidador, ela apanhava às vezes da mãe dela, o pai dela também era uma pessoa bastante violenta, né? E aí fica uma dica, eu acho, e só acho, que a forma como ela trouxe o entendimento de arte dela para o uso do próprio corpo como instrumento de autoflagelo tem muito a ver com esse seio familiar bastante conservador, né, e bastante impositivo. A Marina Abramovic diz em algumas entrevistas dela, inclusive, que até os 29 anos de idade dela, a mãe não deixava ela chegar em casa depois das 10 da noite. Então, todas as performances principais que a gente conhece dela tinham que ser realizadas num horário assim que não passasse das 22 horas, quando ela tinha que estar em casa. Então, ela fala que ela chegava em casa toda roxa, toda queimada, toda machucada, justamente porque as performances dela, como vocês vão ver daqui a pouco, eram realmente bastante extenuantes, mas antes das 10 da noite, né? E só depois dos 29 anos, quando ela se casa, quando ela sai de casa, de fato, é que ela vai conseguir experimentar uma liberdade um pouco maior na vida pessoal dela. E ela estudou artes, né, na Universidade de Belas Artes ali na Sérvia, e depois ela vai para a Holanda, quando ela se casa pela primeira vez, o primeiro relacionamento sério dela, e ela vai para a Holanda, ela começa, de fato, no começo dos anos 70, aí, as primeiras performances dela. Ela costuma dizer que, isso são palavras dela, né, que ela é a avó das performances, né?
Isso seria um pouquinho controverso se a gente pensar na Yoko Ono, que tem vídeo aqui no canal também, que já nos anos 60 fazia alguns experimentos com o próprio corpo que excediam o limite ali da segurança, né? Cut piece, que é uma performance da Yoko Ono, consistia de da artista ali entregue ao público com uma tesoura para que eles ficassem cortando a roupa dela e a deixassem nua. A Yoko Ono já fazia isso, mas a Marina Abramovic talvez se refira à performance como algo extremo. E antes da gente falar qualquer coisa, né, e a Marina Abramovic mesmo em entrevistas costuma dizer que o que mais incomodava ela na arte conceitual, ou seja, na arte performática no começo dos anos 70, era que os artistas pareciam muito mais exibicionistas do que, de fato, artistas que estavam se entregando à sua obra. Isso tem a ver com a arte conceitual. E para a gente compreender a obra da Marina, então, a gente precisa olhar primeiro para o que é a arte conceitual. Eu quero fazer um resumo breve do que é esta arte conceitual, que é algo que, se a gente quiser traçar uma linha cronológica, a gente vai encontrar já o Marcel Duchamp lá na Primeira Guerra Mundial subvertendo o conceito de arte, né? Com o mictório, com os objetos dele, com as performances dadaístas, mas, de fato, a performance ela acaba se tornando algo muito em voga a partir dos anos 60, na medida em que os artistas, justamente esses artistas nascidos durante e pós a Segunda Guerra Mundial, começam a olhar, conforme iniciam o seu projeto poético, começam a olhar para o sistema de arte como algo predatório, né? Quer dizer, eu sou o artista, eu produzo a minha arte e o marchand, as galerias, os museus colocam isso à disposição de um público, mas a minha arte está sendo mercantilizada. Portanto, a arte conceitual é uma revolta que existe do artista em relação ao sistema de arte. E a performance vai ser o ponto principal, a arma principal destes artistas e destas artistas conceituais, justamente porque na arte conceitual e na performance, o artista é o sujeito e o objeto de sua arte. O processo é mais importante do que a obra em si, né? Então, por isso que a gente tem a predominância de performances, instalações. Se a gente olhar, por exemplo, na arte brasileira, o Hélio Oiticica fazia os seus penetráveis, né, que eram cômodos, né, com areia no chão, com plantas e tal, para que as pessoas pisassem na areia, entrassem num labirinto de cômodos decorados. Os parangolés que ele fez eram aquelas roupas que as pessoas podiam vestir e dançarem, né? Ali dentro do ambiente da galeria ou do museu, enfim. Então, a arte conceitual pressupõe, como a gente pode perceber, a participação sólida do espectador. Só que a Marina Abramovic, como eu falei, em entrevistas, ela diz que achava isso muito limitado, né? Quer dizer, parecia muito mais um exibicionismo do artista em fazer uma instalação e pedir que o público participasse, do que propriamente expressar essa relação de sujeito-objeto no mesmo corpo, olha aí, né? A psicologia do corpo na arte, né? Ela achava muito pouco essa participação do público. Portanto, ela vai propor um tipo de performance muito mais incisiva. E isso já começa lá no início dos anos 70, com alguns experimentos. Eu, por exemplo, conheci a obra de Marina Abramovic ali por volta de 2007, 2008, num site chamado Ubu, que eu estou deixando o link aqui embaixo, já está na descrição do vídeo aqui. Vocês vão poder ver alguns vídeos dessa performance. Eu achei aquilo tudo muito doido, porque há performances em que a Marina fica gritando até que as amígdalas dela e as pregas vocais comecem a sangrar. Existe uma performance, inclusive, que ela faz com aquele que foi talvez o maior parceiro artístico e de vida dela, que é o Lai, né, que faleceu em 2020. O Lai e a Marina Abramovic fizeram diversas performances extenuantes e provocativas. Uma delas, inclusive, consistia em os dois ali de frente um para o outro,
dando tapas um no rosto do outro, e esses tapas iam aumentando de intensidade, e o público ficava assistindo aquilo, e obviamente que aquilo ia contaminando os ânimos do público também. Eu tenho, inclusive, aqui uma imagem desta performance, né, que eu quero mostrar para vocês, porque além dessa, outras que eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho, olha aí, né, nós estamos vendo, estou fazendo compartilhamento de tela aqui com vocês, nós estamos vendo o Lai e Marina Abramovic, um de frente para o outro, então eles estavam gritando e dando tapas um no rosto do outro, obviamente porque desde o começo a Marina Abramovic vai trazer essa questão do corpo e do corpo feminino, tá? Porque a arte da Marina Abramovic é, acima de tudo, feminista. Ela discute o corpo feminino dentro da sociedade, espraiando-se, obviamente, para essa constelação das artes visuais, né, das artes plásticas, né? Então, esta é uma das fotos que eu acabei de mostrar, daqui a pouco eu mostro mais. Mas não só essa, né? Existe uma outra performance que eu vou falar daqui a pouco, quando eu citar um texto aqui do meu querido Renato Tardivo, que é um autor que eu gosto muito, conheço pessoalmente, um psicanalista, um estudioso da psicanálise com a arte, vai dizer algumas coisas importantes para a gente a esse respeito. A performance que eu quero comentar, eu vou falar daqui a pouquinho, né? Talvez seja aquele extremo, que é o ritmo zero, né? Que é a performance que ela faz em 1974 e que é meio que parecido com o Cut Piece da Yoko Ono, mas como vocês vão perceber, acaba chegando a um extremo muito maior. Vamos entender primeiro como é essa dinâmica da arte conceitual e da arte performática entendida pela Marina Abramovic, né? Mas antes disso, eu quero também já aqui deixar registrada a presença do meu querido Felipe de Vicente. Boa tarde. Amo a Marina. Quem não ama, né? Marina Abramovic é um espetáculo. Meus queridos do Sociocrônica, até engasguei de emoção vê-los aqui acompanhando. Boa tarde, Doni, né? Meus queridos do canal Sociocrônica, que vocês podem ver um bate-papo que nós fizemos aqui no meu canal também. Um canal sensacional que trabalha com a memória da cultura pop, sobretudo relacionada ao cinema. Hoje nós temos aí a premiação do Oscar mais tarde, da qual participarei também no canal Meu Tio Oscar. Vão lá no Sociocrônicas e conheçam o trabalho dos meus queridos. E temos aqui o Felipe também falando, art must be beautiful, né? A arte deve ser bonita. E existe uma beleza, existiria uma beleza na violência da arte de Marina Abramovic. Marina Abramovic, né? Como diz o Renato Tardivo, que eu falo, que eu acabei de falar, eu quero ler um pequeno trecho de um artigo que eu estou deixando também o link aí embaixo, para vocês lerem depois em detalhes. Ele vai dizer que o papel do espectador na obra da Marina Abramovic, nessa perspectiva, ou seja, na perspectiva da participação do espectador na obra, né, interagindo com o artista, nesse caso com a artista, nessa perspectiva é essencial, pois não se limita a assimilar ou acessar elementos contidos na obra, mas participa ativamente da construção de sentido. É essencial nas performances de Marina Abramovic a presença do espectador, vocês já vão saber por quê nesse exemplo que eu escolhi para comentar, né? Essa é, portanto, uma perspectiva relacional, segundo a qual o sentido não se encerra apenas na obra, nem apenas no espectador. Ela se constrói entre a obra e o espectador, que é justamente o sentido estético na arte contemporânea, sobretudo no que diz respeito à arte conceitual. Quando o meu querido Renato Tardivo fala aqui em perspectiva relacional, eu quero sugerir a vocês um livro que se chama Estética Relacional. Vou colocar aqui para vocês, ó, Estética Relacional. Peraí que não está saindo aqui. Peraí, comentários. Tá. Estética Relacional. Vou colocar Estética Relacional do autor relacional, peraí, que eu escrevi errado aqui. Relacional do autor Nicolas Bourriot. Nicolas Bourriot.
E esse livro eu estou deixando, obviamente, no link que está aqui embaixo, né, na descrição do canal, em que vocês vão poder dar uma olhada em todos os livros que eu cito aqui no meu canal, nos vídeos, eles estão todos lá para que você veja e confira depois. Em estética relacional, o Nicolas Bourriot, que é um professor e um estudioso contemporâneo, ele desenvolveu essa teoria por volta de 2006, justamente para estudar essa perspectiva da participação do público numa performance ou na própria experiência estética e artística, né? Então, o Renato Tardivo está falando justamente desse sistema em que a obra ela só está completa quando o artista e o espectador se fundem, como se dois corpos se fundissem. No limite, quando nós pensamos na nossa existência, nós somos pessoas que não nos damos conta do nosso próprio corpo. Nós existimos em relação ao outro, em relação às coisas. Não paramos para pensar no nosso próprio status como ser. E isso eu vou explicar mais um pouco daqui um pouquinho, né? O Renato Tardivo continua. Marina Abramovic potencializa esse efeito ao eleger como uma das performances esse espaço do entre, né? Sobretudo nas obras que criou com um artista e companheiro de vida por 13 anos, Uwe Leisenpen, que é conhecido como Ulay, né? Que eu vou falar dele daqui a pouco também, quando a gente lembrar da performance do filme A Artista Está Presente, né? Vamos relembrar algumas delas. Em 77, o casal expôs Imponderabilia, performance que consistia do seguinte: nus de frente um para o outro, estáticos e simétricos, os artistas apoiavam-se em colunas de modo a deixar um espaço estreito entre os corpos. Ao público cabia passar por esse espaço, inevitavelmente tocando os corpos dos artistas. Deixa eu colocar uma foto disso aqui para vocês, porque vale a pena a gente visualizar o que o Renato Tardivo está falando aqui para a gente. Claro, a foto não está exatamente em alta resolução, mas aqui dá para a gente perceber que consistia, então, de dois corpos, masculino e feminino, né? Os opostos, Ulay e Marina Abramovic, aí, na entrada de uma das salas, e eles ficavam tão próximos que o espectador era, então, obrigado a passar por entre os dois e tocar esses corpos nus, né? Ou seja, fazendo essa simbiose e, obviamente, criando desconforto, porque você está tocando em dois corpos que estão desnudos ali na sua frente, corpos de estranhos, e, por si só, por estarem nus, isso já significava algum tipo de transgressão ou convite ao espectador para que se fundisse justamente a essa proposta. Então, é sempre, quando vocês olharem para as performances da Marina Abramovic, vocês vão sempre encontrar a beleza e o incômodo de mãos dadas ali, né? Deixa eu tirar essa imagem aqui para continuar falando um pouco sobre o que o Renato Tardivo fala, ó. Nessa mesma época, eles criaram Light Dark, quer dizer, luz e escuridão, né? Lá, claro e escuro, vamos colocar assim, né? Frente a frente, sentados sobre os calcanhares, ambos estapeavam a face do outro, iluminados por duas fontes de luz sobre o fundo escuro em que se encontrava o público que reagia das mais diferentes formas. Que é aquela foto que eu mostrei para vocês em que eles ficam estapeando, quer dizer, já extrapola o limite do que seria uma performance, porque grosso modo, fazer uma performance significa realizar atos ordinários do dia a dia num espaço que não prevê aquela ação, ou seja, você vai, por exemplo, para o meio da rua e começa a fazer uma performance porque você interfere no cotidiano dos outros que estão ali passando, né? Ou dentro de uma galeria, você também realiza ações que seriam próprias do cotidiano, dessa vez deslocados para dentro de um ambiente propício às artes, né? E aí nós temos o Renato falando, né? Em Rest Energy, performance apresentada em 1980, Abramovic segura um arco enquanto Ulay tensionava uma flecha apontada para a artista. E aí eu preciso mostrar uma foto dessa aqui também,
dessa performance, e dizer o seguinte, como eu disse que este vídeo também é uma homenagem à minha esposa Luciana Brito, numa das primeiras vezes que a gente estava começando a namorar, lá em 2010, a gente foi a uma exposição de videoarte num centro cultural importante ali no centro de Porto Alegre. E numa dessas salas estava esse vídeo da Marina Abramovic, né? Que fica por horas ali, o vídeo fica em looping, né? Ele é um vídeo comprido, mas ele fica em looping, como vocês podem ver, ela fica segurando o arco e o Ulay a flecha, ou seja, qualquer deslize do Ulay pode executar a Marina ali imediatamente com uma flechada no coração. E é interessante porque, em sendo uma videoarte, está deslocada dos preceitos cinematográficos relativos à montagem. Quando nós assistimos a um filme como um entretenimento, um filme comum, um filme que tem uma narrativa, né, mais ou menos linear, a gente vê a construção do suspense por meio da montagem. O suspense, no caso dessa videoarte que estava sendo exibido lá na ocasião e que vocês podem ver no link aqui embaixo, ele é diferente porque ele é em tempo real. Os dois artistas estão se colocando numa posição de perigo e nós, espectadores, diante da tela da TV, vendo essa cena que pode acabar mal a qualquer momento, somos tomados de um sentimento de apreensão muito mais forte do que aquele criado pelos dispositivos de montagem cinematográfica, porque aqui é a ação em tempo real. Né? Não existe corte, seria como uma espécie de teoria do André Bazin quanto ao cinema enquanto realidade. Então tá aqui embaixo para vocês verem também esse vídeo que fica por vários minutos e a gente vai entrando num processo de tensão, né? Porque a qualquer momento essa flecha pode matar essa mulher, né? E o artista pode se tornar um criminoso culposo, né? Não doloso, quer dizer, não se sabe, né? Porque você está assumindo o risco, mas essa é a proposta das performances da Marina Abramovic e do Ulay. É muito interessante porque a Marina e o Ulay ficaram juntos por 13 anos e, inclusive, quando eles se separaram, no começo dos anos 90, eles criaram uma performance para desfazer a relação. Os dois foram para a China, foram para a muralha da China, e a performance consistia em ambos, cada um em uma ponta da muralha, irem caminhando em silêncio por mais de 1.500 milhas. Isso dá bastante, eu não sei fazer o cálculo aqui agora, de milhas para quilômetros, metros, enfim, mas eles iam caminhando cada um de uma ponta da muralha e se encontravam no meio. Se encontraram no meio, deram-se as mãos, se abraçaram, viraram as costas um para o outro e foram embora cada um para o seu canto. Foi assim que terminou a relação amorosa, afetiva, melhor dizendo, do Ulay e da Marina Abramovic, transformada em processo poético, em processo artístico. Claro que no filme A Artista Está Presente, de 2010, a Marina Abramovic vai reencontrar o Ulay naquela cena que vocês encontram fartamente aí no YouTube, porque A Artista Está Presente lá no MoMA, né, no Museu de Arte Moderna em Nova York, era parte de uma retrospectiva da poética total, né, do trabalho total, uma retrospectiva artística da Marina Abramovic. E ela ficava sentada numa mesa, então, e uma fila de espectadores, cada um sentava ali na frente dela, e a performance consistia de ficarem se olhando por alguns minutos, o espectador e a Marina, sem dizerem absolutamente nada um ao outro, sem se tocarem, apenas trabalhando essa questão da transferência, né, por meio do olhar. Daí a gente já entra num campo próprio da psicanálise, que é esse silêncio no discurso, essa transferência do olhar. Acontece que, se a gente olhar para o segmento que foi recortado, em que o Ulay se senta na frente dela e os dois começam a se olhar, e aí eles começam a chorar, e um pega na mão do outro, parece que é uma coisa fortuita, né? Parece que é uma coisa que aconteceu por acaso, né? Mas, na verdade, quando você assiste ao filme todo, A Artista Está Presente, vocês vão ver que o Ulay e a Marina,
já estavam combinando que ele participaria desta performance, né? Existe a documentação disso. Porém, a Marina não sabia quando o Ulay estaria lá. Então, é isso que dispara esse gatilho da emoção dos dois. Depois de tantos anos, com uma bagagem, com uma carreira tão intensa e tão rica, os dois se olhando ali, é muito lindo, né? Eu vou falar do outro filme dela, né? Do Espaço Além, daqui a pouco, tá? Não vou falar agora. Quero até trazer aqui mais alguns comentários, né? Ó, o Sociocrônica de novo aqui. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Marina é incrível. Eu que agradeço a presença de vocês, como eu disse, né? O Rafael está dizendo aqui, gigantesco. Nós temos Felipe de novo aqui, ó. Tem o filme Perpendicular, inspirado nessa performance. Exato. Obrigado pela ressalva. Temos a Suemi Stenório, que está dizendo boa noite a todos e a todas, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá o horário que você esteja vendo. Para entrar um pouco mais nas questões estéticas e criativas da Marina Abramovic, eu quero falar um pouco da performance Ritmo Zero, que talvez é a maior experiência que a Marina Abramovic fez utilizando-se do próprio corpo e instigando a sua plateia, ou seja, os espectadores dentro de uma galeria de arte. É também, talvez, uma das experiências mais extremas com relação à performance, porque essa performance Ritmo 10 é parte de uma série de performances com o nome Ritmos, né? Ritmos 10, desculpa, essa chama Ritmo 0, mas tem Ritmo 10, Ritmo 14, Ritmo 12, enfim, e a Ritmo 0, que foi feito depois das outras performances Ritmo, talvez seja aquela que se chama 0, porque ela zerou o jogo de fato aí, como vocês vão ver, né? Eu quero botar uma foto, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui do Ritmo Zero aqui para a gente poder debater. Não tenho a foto aqui, mas como eu falei para vocês, eu estou deixando o link aqui embaixo com uma série de vídeos dela do site Ubu. Mas, basicamente, a performance consistia no seguinte: a Marina Abramovic ficaria dentro de uma sala por aproximadamente 6 horas, né? Com uma mesa na frente dela com 72 objetos das mais distintas naturezas. Uma rosa, um pote de mel, um espelho, uma pena, e aí uma faca, um revólver, uma bala só de revólver ali fora do tambor da arma, uma tesoura, enfim, objetos de diferentes naturezas. E uma placa, né? Ela colocou uma placa nela escrito o seguinte: sou um objeto. Ela diz, ó, eu sou um objeto. O que quer que você faça comigo, você não será responsabilizado por isso, dentro daquele contexto, né? Então, veja o perigo, tá? Em que ela se coloca. E aí, a gente pode, inclusive, remontar a uma outra entrevista dela que ela deu, dizendo o seguinte: eu nunca pensei as minhas performances no sentido de que eu pensava em morrer durante uma das minhas performances. O meu interesse era entender até onde o corpo aguentava e, a partir daí, até onde a mente consegue suportar determinada ação poética ali, né? Então, dentro dessa sala, a Marina Abramovic ficava ali, então, à mercê do público, e ela conta, né, num primeiro momento, as pessoas se manifestavam de maneira tímida, alguém veio ali e me deu a rosa para eu segurar, o outro veio e pintou meu rosto com um pouquinho de tinta que tinha em cima da mesa, entre os objetos. Só que isso foi tomando uma proporção, porque aí é que tá, né? Quando tem um aviso ali do tipo, você não será responsabilizado por nada do que você fizer aqui dentro, isso imediatamente vai disparar o nosso instinto primitivo, em que nós queremos ser bestas feras sem sermos punidos pela nossa ação.
E aí começa, alguém vai lá e faz um corte nela com uma tesoura e lambe o sangue dela, alguém vai lá e dá um tapa na cara dela, alguém depois vai lá e ameaça ela com uma faca, até que a coisa foi escalando para o momento em que alguém de fato pegou o revólver que estava ali, colocou a bala dentro do tambor e começou a ter a intenção de brincar de roleta russa com ela. Nesse momento, alguma outra pessoa ali do público, ninguém da galeria interferiu nisso, e a Marina fazia questão de que isso não acontecesse, não houvesse interferência, mas alguém do próprio público impediu essa pessoa com a arma, tirou a arma dela e jogou pela janela. Depois das 6 horas, a performance foi encerrada e a Marina estava lá completamente, né, destituída do seu próprio ego, né? Ela ainda era um objeto, né? E isso, obviamente, tem uma relação muito forte, como eu falei, é uma artista que a arte performática dela é feminista. A Marina Abramovic, nesta performance em especial, está fazendo um comentário muito forte a respeito dessa objetificação da mulher que é ancestral, né? Que dentro de sistemas patriarcais, obviamente, a mulher ela é objetificada da hora que ela põe o pé para fora de casa até a hora que ela entra em casa de novo, na rua, no trabalho, na sua arte, em qualquer coisa, é menosprezada, é objetificada, é desejada de uma maneira, no mais das vezes, animalesca, não é? Então, a Marina Abramovic, quando ela coloca o seu corpo em favor desse tipo de arte, né, dessa arte que chega a ser uma espécie de automutilação, colocando-se em risco, ela também está fazendo um comentário forte sobre a própria posição da mulher na sociedade moderna e contemporânea. Existe também um outro elemento que a gente pode pensar aqui, que eu pensei de uma entrevista, de uma matéria, na verdade, que foi publicada na Zero Hora, de 2019, quando o filme Espaço Além foi projetado, foi exibido na Sociedade Brasileira de Psicanálise para debate, e um grande amigo meu, meu ex-professor e grande amigo meu hoje em dia, o João Augusto Fraise Pereira, ele diz o seguinte, a arte como Marina a pratica é religiosa, afirmou o psicanalista João Fraise Pereira no debate, o debate por ocasião da exibição do filme. Ela remeteu o conceito de religiosidade à origem etimológica da palavra religião, que é religar, religare, né? Para argumentar que a artista busca reconectar o ser humano ao próprio corpo, em um processo criador imanente, ou seja, próprio, né? Interno. Não é uma coisa do além, é no próprio corpo, porque nós somos alienados dele. É aquilo que eu falei, né? A gente não se dá conta de que nós somos um corpo entre corpos. Isso é fenomenologia, é Merleau-Ponty. Nós somos corpos que se contam entre corpos, mas a gente está sempre vivendo em função do outro, em função das coisas, em função daquilo que é externo ao nosso corpo. E essa é a grande questão da fenomenologia, né? E aí, obviamente, que para falar, né, para a gente entrar aqui no finalzinho da nossa conversa a respeito de Marina Abramovic, um panorama, obviamente, né, não dá para tratar dela assim de uma maneira bastante aprofundada numa live curta ou numa homenagem, como eu estou fazendo, mas esse filme Espaço Além é um filme de 2016, em que a Marina Abramovic vem para o Brasil. Ela havia passado por um término de relacionamento, outro término de relacionamento que para ela foi bastante custoso, né, do ponto de vista psicológico, né, ela ficou bastante abalada e ela resolveu vir para o Brasil experimentar alguns processos de sublimação, de transcendência. Obviamente que lá no filme, o primeiro segmento mostra o contato dela com o crápula João de Deus, antes dele ser desmascarado, mas até aí o João de Deus enganou muita gente famosa. Oprah Winfrey, também outra comunicadora importante internacional, também foi enganada por este charlatão e, acima de tudo, um criminoso. Mas o mais interessante é o contato que a Marina Abramovic toma com tribos indígenas, ela toma ayahuasca, ela passa por rituais de iniciação, de batismo, e tudo isso
mostrado a nós não apenas como uma busca de um religare, né? De uma conexão entre aquilo que é transcendente e o próprio corpo carnal, mas uma performance artística trazendo aquele conceito de vida-obra. O artista, ele é, ao mesmo tempo, um indivíduo, mas também é uma obra de arte a todo momento. Assistam a esse filme, né? Que está disponível, inclusive, aqui no YouTube, de graça, está completo, né? E também vejam, a artista está presente. Na época, em 2015, quando essa exposição de retrospectiva da obra da Marina Abramović veio para o Brasil, ficou em cartaz lá no Sesc Pompeia. Eu estava começando a minha caminhada no doutorado e tive a oportunidade de ir até lá, conhecer algumas dessas instalações da Marina. Infelizmente, não a conheci ali pessoalmente, não participei de nenhuma palestra, mas, enfim, eu tive a oportunidade de, por exemplo, experimentar uma das instalações dela, que eram duas pedras mesmo, retiradas da natureza, em que foram cavados 2 buracos, uma em cada pedra, em que você podia encaixar o seu pé e tentar caminhar. E, obviamente, que você não ia conseguir caminhar. Era mais fácil cair para frente, porque você não teria força para levantar a pedra como se fosse um sapato, um tênis, um chinelo. Justamente uma das peças que que trabalha com essa noção da limitação do corpo e da transcendência do ser artístico. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho aqui mais alguns comentários que eu quero trazer aqui. Não posso deixar de registrar, né? Dando boa tarde a todos. Olha aqui a Suemes falando, Cecília presente. Meu Deus do céu, muito obrigado aí pela presença, né? E o CH Ferreira falando aqui, boa tarde, Doni, gosto muito do seu canal, vida longa. Quando Marina esteve no Brasil, ficou hospedada na casa do meu amigo artista plástico Cleverson Oliveira, em Curitiba. Quero conhecer esse seu amigo, meu caro, e quero entrevistá-lo, porque vai ser um prazer conversar a respeito dessa relação que ele teve com Marina Abramović, se hospedando aí na casa dele. Então, por favor, procure-me no inbox, procure-me no direct, né? E o meu querido cineasta, amigo, Well Darwin, né? Que também é um grande pesquisador aí da psicanálise e da arte, ele e a esposa dele, Maria Helena. Muito bom, querido, muito obrigado pela sua presença. Gente, agora, às 17 horas, eu estarei no canal 247, TV 247, que, por sinal, retransmite as minhas lives e os meus vídeos aqui do canal. Agora, às 17 horas, estaremos eu, Leonardo Atushi e Flávio Ricardo Vassoler conversando um pouco sobre o filme Triângulo da Tristeza, né? Então, a gente vai falar um pouco aí sobre esse filme que hoje concorre ao Oscar de melhor filme. É um filme crítico, é um filme que também traz uma grande crítica à nossa sociedade no dia a dia, cujo diretor, Ruben Östlund, dirigiu, né, também The Square, né, que é um filme que fala sobre esse sistema da arte contemporânea e que um dia eu vou, dentro em breve, trazer aqui para comentar com vocês, tá bom? Então, muito obrigado aí, vocês que me acompanharam, muito obrigado vocês que vão assistir depois a esse vídeo que vai ficar gravado no meu canal, e muito obrigado a vocês que estão assistindo a esse vídeo na TV 247. Venham ao meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, para que, como eu disse, a gente faça esta teia crescer. Vamos aí adestrando, né? Educando o algoritmo para que os nossos conteúdos cheguem a mais pessoas. E só reforçando que esse vídeo, como eu disse, em se tratando de Marina Abramović, é uma grande homenagem à minha esposa querida Luciana Brito, por ocasião dos nossos 14 anos de união, desde o nosso namoro até o nosso casamento. Muito obrigado a vocês. Fiquem conosco até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.